Olá, sou Robson, somos RC e juntos somos mais família. Quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida. Você que nos acompanha, você que hoje nos assiste, a primeira mensagem pelo grupo RC, que Deus continue sempre abençoando a sua vida conjugal e familiar. Mas quero trazer para você uma reflexão de Deus para edificação e fortalecimento da sua família. Como alcançar uma família de sucesso? Olha, como alcançar uma família de sucesso. É bem verdade que os casamentos e a vida conjugal têm passado por momentos muito difíceis. São casamentos que começam bem, super bem, mas no meio da caminhada perde-se o valor, a sensação de um só corpo e termina em divórcio, ódio, muito ódio e muitas vezes em morte. São famílias que, por falta de conhecimento, de estrutura, são vencidas pelo tempo e pelos detalhes. Mas então, o que fazer para alcançar uma família de sucesso? Primeiramente, posso dizer a você que tudo que começa certo tende a dar certo. E tudo que começa errado dificilmente dará certo. Então, o que eu posso dizer a você é que comece o seu casamento certo. Então, como começar certo? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 25, nos diz que Deus fez dormir Adão, tirou uma costela, fez a mulher, e aí no versículo 23 ele diz assim, disse então o homem, né, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né, e aí eu ando um pouquinho mais para frente e encontro a Bíblia me dizendo que por esta razão deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Preste atenção, uma só carne, sem filial. E diz mais, separando do pai e da mãe, sendo uma só carne, versículo 25 me diz que o homem e sua mulher viverão nus, no sentido de não guardar segredo. Uma sociedade, não pode haver segredo no casamento. E não sentirão vergonha. O homem não pode ter vergonha da sua esposa, nem a sua esposa ter vergonha do esposo. Então eu quero deixar 3 dicas, baseadas aqui nesse versículo 24 e 25, para que você possa ter uma família de sucesso. Vamos lá? Quando nós casamos, nós precisamos fazer uma separação familiar. Falo eu separação e não abandono. Separação é uma coisa, abandono é outra coisa. Então vamos lá. Quando eu caso, tem que haver uma separação familiar no sentido territorial. Quem casa quer, casa. Então, quando eu caso, eu tenho que ter o meu canto. Eu tenho que ter a minha casa. E aí eu não posso me tornar um peso para os meus pais, nem tanto para os pais da minha esposa. Não posso me tornar um peso para os meus pais. Quando eu caso, eu tenho que estar estruturado para não ser um peso para ninguém. Então, essa é a separação territorial. Quem casa, quer casa. Antes de casar, construa a sua casa. Aí será bênção de Deus. Segundo, na questão financeira. Separação familiar na questão financeira. Veja só, quando nós casamos,
nós temos a tendência a começar, porque quando você namora para aprender a ser namorado. Quando você noiva para ser noivo ou noiva. E quando você casa para exercer a função de marido ou mulher. E aí a questão financeira é uma novidade na sua vida. E nós passamos por alguns apertos. Mas mesmo assim, eu não posso me tornar, digo mais uma vez, um peso para os meus pais. De forma que me segurar, acreditar e me sustentar na intenção de que meu pai tem uma obrigação, que minha sogra tem a obrigação de me manter. Quando eu casei, logo após eu desempreguei. E aí o meu pai me ajudou, minha sogra me ajudou, minhas cunhadas me ajudaram, os meus irmãos me ajudaram. E eu sempre corri atrás, sempre batalhei, a minha esposa sempre batalhou para nós não nos tornarmos um peso, um fardo para os nossos pais, irmãos e amigos. Lembro até que tem um amigo que hoje é pastor, o David, ele tinha uma moto e aí ele saía de Aracaju, atravessava a balsa numa moto e vinha nos trazer uma cesta básica. Mas a minha esposa sempre correndo atrás, eu sempre correndo atrás, para nós não nos tornarmos um peso para as pessoas que nós amamos. Vamos lá? Separação no âmbito territorial. Quem casa quer casa. Separação no âmbito financeiro. Eu tenho que casar estruturado financeiramente, na medida do possível. Terceiro, tem que haver uma separação familiar no sentido emocional. Isso é muito importante. Veja só, quando nós casamos, a Bíblia me diz que nós somos uma só carne. Então, quando eu caso, eu tenho que resolver os meus problemas com a minha esposa. Questão financeira, eu tenho que sentar com a minha esposa, tenho que conversar, planejar, trabalhar os meus objetivos com a minha esposa. Questão emocional, tenho que resolver com a minha esposa. Tenho que sentar, tenho que conversar, entendendo que nós somos uma só carne e que nenhum dos dois é inimigo, sem apontar, mas tentando achar uma solução. Eu não posso nunca e jamais levar para os meus pais os meus problemas da família. Na casa de meu pai, quando eu chego lá, eu digo que a minha esposa me dá trabalho. Você está levando para o seu pai que a sua esposa é um problema. Então, o que vai acontecer é você afastar a sua esposa dos seus pais. Graças a Deus, a minha mãe tem a minha esposa como uma filha. Por quê? Porque nós conversamos, mas nós não deixamos transparecer aquilo que tem que ser resolvido em casa. Então, vamos chegar à conclusão que eu tenho que, depois de casado, me separar da minha família, não abandonar, mas me separar no âmbito territorial, quem casa quer casa, no sentido financeiro, para não me tornar um peso para as pessoas a quem amo, e no âmbito emocional. Eu tenho que resolver os meus problemas em casa, porque roupa suja se lava em casa. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa edificar a sua vida conjugal. Edificar, fortalecer o seu casamento, a sua família. Então, nos ajude a alcançar outras famílias. Divulguem, compartilhem, divida conosco as suas experiências de bênção na vida conjugal familiar. E nos acompanhe no Instagram,
RC Sou Mais Família, Facebook RC Correia e agora em nosso canal no YouTube Sou RC Sou Mais Família. Faça certo para dar certo. Que Deus nos abençoe.